esse desafio de um órgão, ontem nós tivemos aqui uma oftalmologista, né, certo, falando sobre o olho, e o ouvido é a mesma infinidade de detalhes, né, Júlio? sem dúvida. Fala um pouquinho sobre essa infinidade que é o ouvido. É tão infinito que realmente a ciência nem descobre todos os segredos por trás desse mecanismo. Uau. É tão complexo, né? É uma mistura de partes mecânicas e elétricas, nosso corpo todo funciona dessa maneira, então a gente ainda está descobrindo. Existem muitos avanços e a gente tem uma série de detalhes num órgão tão pequeno, produzindo uma infinidade de sensações do nosso corpo. Então isso é muito bacana. É fantástico. Isso move o fonoaudiólogo, né? É uma das paixões que a gente tem. Agora, a gente percebe, está chegando uma orelha grande ali na mão da Lulu. Isso. Isso aí você não foi baseado na minha, não, né? Não. Parecida. Não, tô brincando. Você quer que eu segure? Pode segurar. Eu trouxe esse modelo aqui porque a gente pode conversar e de repente mostrar alguns detalhes importantes. Não, por favor, já mostra algumas coisas agora, Júlio, porque a gente conhece só essa parte daqui, né? Essa parte aqui de fora, que nós leigos conhecemos, mas eu sei que existe... E conseguimos ver, né? Porque exatamente. A gente sabe a profundidade do ouvido, esse órgão tão importante, né, e vital para nós, só que a gente quer conhecer um pouco das funções, então explica para a gente um pouquinho. Perfeito, então como a gente está observando aqui o pavilhão auricular, né, que é onde realmente a gente consegue observar a anatomia, a entrada do canal auditivo, então essa parte todo mundo conhece relativamente bem. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sim. Essa anatomia não é por acaso? Com certeza, já começa aqui a função auditiva, porque o formato do pavilhão e todas essas dobrinhas aqui que são preenchidas por cartilagens, que mantêm a orelha sustentada, elas têm a função já de captar o som que vem da nossa frente, principalmente, né? E aqui já começa a ter uma espécie de amplificação, né? Então aqui já tem um recurso, tanto que se a gente colocar a mão sobre a orelha, a gente aumenta esse poder de amplificação, a gente já escuta um pouco melhor. Então, quer dizer, não significa que as pessoas com a orelha maior vão escutar melhor do que as outras. E olha que a gente tem esse hábito de fazer assim quando a gente não está escutando. Exatamente. Então, já é uma função muito importante. Má formação dessa estrutura, desse pavilhão, já causa, sim, um pouco de déficit auditivo, né? E aqui, entrando no canal auditivo, vou tirar essas peças aqui, ó. Deixa que eu te ajudo aqui. Obrigado. Então, a gente tem aqui uma visão interna de todo o mecanismo auditivo, dessa parte que a gente chama de parte periférica, porque daqui também ainda tem a estrutura neurológica, ainda sobe aqui para o cérebro, mas aqui a gente tem uma grande parte importante, que é o canal auditivo, né? Aqui a gente tem a passagem do som que já recebeu uma pequena amplificação, e aqui nesse canal auditivo a gente também, pelo formato em S que ele é produzido, que ele é formado, também existe uma nova amplificação ou uma filtragem. É interessante como que Deus é poderoso para criar as estruturas perfeitas para que seja aproveitado o som que nos interessa, que é o som da comunicação. Agora, até quero aproveitar que a gente está ainda nessa parte. Nós sabemos que o nosso ouvido produz uma substância que nós chamamos de cera, não sei qual é o termo biológico, mas qual a importância? Tem gente que acha que tem que limpar bem lá no fundo, isso é prejudicial? Qual é a função dessa substância que o nosso ouvido produz e para que ela serve, né? Perfeito. Então, nós estamos exatamente no caminho, você interrompeu na hora certa, porque é aqui no canal auditivo que a gente tem a produção da cera, popularmente cera ou cerume, né? Mas não tem problema falar cera, não. Essa cera ela é produzida aqui também especialmente para uma função de proteção do ouvido. Então, ela tem aqui uma função bactericida, ela é como se fosse um remédio natural do nosso corpo, né? Evitando também a entrada de partículas, poeira, objetos estranhos que possam tentar entrar, até mesmo insetos. Então, a cera ela tem um papel fundamental. E aí que entra o erro principal da população, que mal informada, né? Até com bom intuito de fazer uma higiene, mas acaba tirando essa proteção. Essa proteção que é a cera, ela é produzida aqui e os cílios, microcílios que a gente tem na pele do ouvido, eles vão removendo essa cera para fora, para tirar todo esse excesso, todo o material que foi colhido, captado pela cera, e a gente consegue enxergar ela aqui, na entrada do canal auditivo. Essa cera, então, que está aqui fora, ela já foi utilizada. Aí sim a gente pode remover, tem que ser mais superficial a limpeza. Extremamente superficial. Então, o uso de cotonete, por exemplo, tem que ser muito bem feito para que a gente possa tirar só o que realmente precisa ser removido, que é o que a gente vai chamar então de sujeira, né? Uma cera já utilizada pelo organismo e está sendo expulsa. O ideal é que se usasse o cotonete por uma outra pessoa em você,
para que ela fizesse a limpeza e aí limpar onde você enxerga, ela consegue enxergar. aonde ela consegue enxergar. Deixa eu só te interromper um minuto, claro. Porque eu quero convidar você de casa a participar aqui com a gente durante toda essa entrevista com o Júlio. A gente tem diversas curiosidades sobre esse órgão maravilhoso do corpo, então você pode ligar aqui ao vivo, 3253-3320 e falar com o Júlio ao vivo aqui também, ou mandar pelo Twitter a sua dúvida, @detudoumpouco.tv. Inclusive tem bastante gente participando no Twitter, tem o Marcos Vá 3000 que está elogiando o programa, dizendo que a moça que canta é muito abençoada, tem bastante gente participando, a Dudes Maria, a Nandinha de Tudo Um Pouco disse que quer o kit, então fica à vontade, manda seu Twitter para cá, eu vou aqui fazer a pergunta para o Júlio enquanto ele prossegue aí no caminho do ouvido. Eu já tenho uma dúvida, mas eu quero que você termine aí esse caminho para a gente entender um pouco mais das funções. Perfeito, nós falamos então da cera, muito importante. E aí vale o cuidado, relembrar, né, redobrar o cuidado com cotonetes, grampos de cabelo, tampa de caneta, unha. Então todo esse chave de carro, tem gente que coloca a chave do carro dentro da orelha. Por aí vai, né? Então são vários objetos que as pessoas usam para coçar o ouvido, para tirar cera. Está aí um grande mal que se faz ao órgão auditivo, que é aí que essa pele do ouvido, essa camada protetora do ouvido da pele, ela é mais fina do que a pele que a gente tem no resto do corpo. Então qualquer arranhão aqui é fácil de ser atritado, né? E aí tira toda essa camada. É uma porta de entrada para bactérias, fungos, etc. Então, as inflamações de ouvido, às vezes, vêm justamente pela má higienização dessa região, né? Prosseguindo aqui no final do canal auditivo, a gente tem o tímpano, que está aqui representado por essa pecinha. Ó. Vou tirar ela aqui para vocês verem. O tímpano é uma das peças do ouvido, né? Segura ali que ele vai dar o foco no tímpano. Isso, olhando assim de lado. Claro que aqui, gente, a gente tem um tímpano totalmente aumentado, né, desproporcional. O tímpano, na verdade, ele é como se fosse uma camada de pele. Sabe quando a gente vai à praia e toma um sol e descasca? Sim. Aquela pele que descasca é a espessura do tímpano. Nossa. Então é tão fácil de furar o tímpano por isso. Exato, é uma película, né? Então, muita gente tem medo de furar o tímpano, perfurar e danificar o tímpano, porque acredita que o tímpano é a peça mais importante da audição, né? Como se o tímpano fosse 80%, 90% de todo o sistema auditivo. Na verdade, ela é uma peça importante, mas ela não é a mais importante. A gente vai ver que aqui para frente ainda tem estruturas... Agora, uma vez perfurado o tímpano, isso volta ou não volta mais? Depende. O tímpano ele é regenerável, ele tem cicatrização, porém, dependendo da espessura dessa perfuração, aliás, do diâmetro dessa perfuração, aí tem que ter uma intervenção cirúrgica. O otorrinolaringologista tem que fazer uma cirurgia que chama timpanoplastia, para fazer a reconstituição. Mas é possível reconstituir. Sim. Até aproveitando que a gente tocou nesse assunto do tímpano, eu queria que você falasse para a gente quais são as principais patologias ligadas à audição e também uma forma de prevenção, uma dicas de prevenção, porque muitas vezes a gente começa a sentir uma dor no ouvido, o que nós devemos fazer quando isso acontece, e fala também das principais doenças que são causadas. Perfeitamente. Então, a nossa orelha, ela está exposta, né? Ela tem uma abertura, o orifício do canal auditivo, que dá a entrada, e como eu falei, para vários agentes externos que são nocivos. Então, uma vez que falha esse sistema de proteção que tem a cera, nós também temos a comunicação do nariz com o ouvido, nessa parte aqui, não sei se dá para focalizar aqui, ó, a tuba auditiva em vermelho. Essa comunicação aqui ela vai desembocar no nariz, na cavidade faríngea, orofaríngea. Está bem focado lá agora. Então, essas estruturas, elas fazem comunicação com o ouvido e aí são portas de entrada, por exemplo, para gripes, resfriados ou mesmo sinusites, né, que são quadros mais crônicos, que vão fazer uma entrada aqui de agentes nocivos, né, as bactérias principalmente, que vão causar as otites. Então, ouvidos com otite ou dor de ouvido, né, no popular, elas são causadas geralmente por entrada de agentes, né, por esses mecanismos aqui. Agora, o que a gente deve fazer para prevenir esses problemas? Primeiro, agora a gente está numa estação quente, entra o verão, então tem muita praia, muita piscina, e é difícil a gente ter um controle de qual a qualidade daquela água, seja mesmo na praia, né, algumas praias com águas poluídas. E aí a gente tem essa entrada aqui, que vem com areia, vem com outros agentes. Então é necessário, é importante que se tenha conscientização de uso de tampões desses de natação, ou mesmo tampões produzidos, né? Nós, por exemplo, como fonoaudiólogos, trabalhamos com essa confecção de tampão específico para cada orelha. Então existem essas maneiras de prevenção. Então cuidado com a água, né? Cuidado com a higienização mal feita. Então tem que tomar cuidado. Agora, vamos só aproveitar... Tem um telespectador? Você isso que eu ia chamar, pode chamar então. Não, por favor. Por favor, quem está na linha?
Não é mera coincidência. Olá, quem fala é Eliane Duarte. Tudo bom, Eliane? Bom dia. Tudo bom. Você já até sabe, né, Maurício? Que não é mera coincidência. Você é uma participante ilustre, né? Aqui do... Não, eu falei que de tudo pouco nunca pode acabar, porque todo médico que vai aí tem a ver comigo. E hoje é o mais importante de todos. Então, Eliane, eu quero que você seja bem breve, faça a pergunta para o doutor, que a gente vai extrair o máximo dele aqui na sua resposta, combinado? Combinado. Fique à vontade, Eliane. Eu tenho os 2 tímpanos perfurados e há 8 anos que os médicos me entopem de antibióticos, só que nenhum faz efeito em mim. Eu vou fazer a cirurgia agora, eu estou com otite média crônica, bilateral, com mastoidite, bilateral, sem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Próximo. Aí eu quero saber qual que é o risco dessa cirurgia, que eu tenho um problema cardíaco também, bloqueio total de RAM. Aí eu queria saber qual o risco dessa cirurgia e se vai resolver o meu problema, porque eu não quero correr risco e não resolver, que já me disseram, o otorrino mesmo já me disse que pode não resolver nada. Tá certo, Eliane. Eu vou pedir pro... fazer 24 horas por dia, se tem algum remédio. Pronto, acabou, Maurício. Fica na paz todo mundo aí, que Jesus abençoe todos vocês. Amém. Deus abençoe, Eliane. O doutor vai responder você. Tá jóia. Uma das perguntas mais difíceis que eu já vi, porque ela fez ali uma explanação de uma situação crítica, realmente ela está passando por uma situação difícil, né, que aí envolve toda essa parte óssea aqui de cima, da orelha, que é a mastoide, então tem inflamação aqui, tem inflamação dentro da orelha, e sem dúvida, a cirurgia nesses casos é indicado sim. Risco cirúrgico? Existe. Ela falou aí de um problema cardíaco, então é difícil a gente, no programa de TV, avaliar o risco, né? Comentar sobre um risco. Acho que é importante conversar, dialogar sim com o médico, está segura para fazer essa cirurgia, mas sem dúvida, pelo caso que ela falou, a gente tem que pensar aí numa intervenção, já que os antibióticos já não estão fazendo efeito. E esse quadro pode ir se agravando, trazendo outras complicações, então eu acho que é interessante ela conversar e uma sugestão, na verdade, é sim partir para a cirurgia. Sim, nesses casos, então, Eliane, você precisa dialogar bastante com o médico, ter certeza desse momento da cirurgia, né, doutor? Exato. Para que não fique nada mal esclarecido e, em nome de Jesus, nós oramos para que tudo ocorra bem na sua vida. Lembrando, Maurício, Luciana, que a minha especialidade é fonoaudiologia, né? Eu tenho uma pós-graduação em audiologia, eu trabalho com audição há 10 anos. Então, mesmo assim, na área de fonoaudiologia, a gente não tem a formação para prescrever medicamentos, ou mesmo para indicar ou não a cirurgia, não compete a nossa função de fonoaudiólogo. Então, por isso que eu estou preferindo passar essa bola para o otorrino, que ele tem essa competência de avaliar os riscos melhor do que eu também.